Gostaria de cumprimentar todos vocês, que Deus abençoe, nos proteja, te faça companhia todos os dias da sua vida. Que, como eu já disse, quem começa com Deus termina com Ele. Vamos começar nosso trabalho e, se vocês me permitem, a gente fazer uma oração para que Deus esteja com sua família, com seus filhos, com seus parentes. Vamos curvar a nossa fronte para orar. Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos reunidos no seu santo nome, para que o Senhor possa fazer presença em nossa vida em todos os instantes. Possa perdoar os nossos pecados, afastar de nós as tentações, os perigos, as maldades, as pestes desse mundo, principalmente essa pandemia que tem assolado o mundo inteiro. Que o Senhor possa nos livrar de todas as pandemias, todos os perigos e todas as maldades. Que nós possamos também crescer também na vida espiritual. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Na aula passada nós paramos na contribuição sindical, que eu falei para vocês que a contribuição sindical hoje ela é facultativa, não é obrigatória como na lei anterior. E então aqui no artigo 545, os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados. Se não autorizar, não pode descontar as contribuições. Os empregados que quiserem, quando fala que se quiserem, que quiserem, isso revela que é facultativo, né? Contribuir para o sindicato deverão fazer a opção no mês de janeiro de cada ano para ser descontado no mês de março. Então, como sendo facultativo, para muitos hoje é vantajoso, porque onde era obrigatório, deixou de ser obrigatório, vai ser um desconto a menos no salário do empregado. Eu queria, antes de começar a desenvolver a aula aqui, já participar vocês, como já nós estamos com bastante matéria acumulada, que essa mudança de sistema de aula online, ela até a gente ajustar, dificulta um pouco. Então eu vou pedir para vocês que se preparem para que nós possamos fazer uma avaliação para o dia 1º próximo e vindouro, dia 1º de junho, na segunda-feira. É uma prova de 10 questões, 5 questões abertas, 5 questões fechadas, sobre a matéria que eu apliquei para vocês até agora. Então, cada questão valendo um ponto, vocês vão responder as questões e me mandar via e-mail. E como eu já passei para vários colegas, aqueles ainda que não têm meu e-mail, pode conversar com a Sharon, o Pedro, o Carlos e outros. Mas eu vou passar, o meu e-mail é Celso Jerônimo com J, adv@yahoo.com.br. Então, fiquem preparados para essa avaliação que será então aplicada na segunda-feira às 20h30. Vai ser aplicada então essa provinha de avaliação e o trabalho vocês podem me enviar também via e-mail. Quem achar mais fácil pode deixar na secretaria, que eu posso buscar lá na secretaria os trabalhos que forem entregues lá. Os que te acharem mais fácil mandar por e-mail, manda por e-mail, porque às vezes a pessoa está num lugar que não tem, às vezes, internet, então tem essa possibilidade de você enviar os trabalhos. Só para reforçar, porque tem alunos me telefonando, mandando no WhatsApp, o trabalho é manuscrito, 10 folhas ou 5 folhas frente e verso. O trabalho é manuscrito à parte só do desenvolvimento. A capa, sumário, introdução, referências bibliográficas e conclusão ou considerações finais podem ser digitados, ok? Mas eu estou à disposição de vocês. Então vamos continuar com a matéria para a gente não perder tempo. O acordo ou convenção. O que pode negociar? Nós vamos ver aqui na convenção ou acordo coletivo o que
podia e o que não podia, o que pode e o que pode hoje com a nova lei. Então, acho que todos têm seus slides. Aqueles que não tiverem slides, entrem em contato com seus colegas, porque eu não estou assim ficando muito tempo em Lavras, tenho ficado um bom tempo afastado, porque é tediante de ficar em casa fechado, e aí tenho ficado na roça, e lá não tem internet, e às vezes pega sinal de celular, às vezes não. Então, se caso vocês não conseguirem falar comigo, entre em contato com seus próprios colegas, seja colegas da administração, ou de contábeis, ou vice-versa. Todos eles já têm os slides disponibilizados, desde o início do semestre. Então, aqueles que não têm, pega com o seu colega para vocês estudarem uma recapitulada aí. A prova vai ser bem simples, bem fácil, não tem como apertar vocês, ok? Então, vamos continuar aqui. O que pode ser negociado, o que pode negociar? Adesão ao programa Seguro Emprego. Seguro Emprego, você pode aderir ou não. Planos de cargo e salário. Pacto quanto à jornada de trabalho. Observados os limites constitucionais. Então, jornada de trabalho não pode exceder as 2 horas extras, como já vimos anteriormente. Modalidade de registro de jornada de trabalho. Hoje, essa nova lei ela flexibilizou muito. Ela permite que o empregado ele possa negociar com o empregador sem prejuízo do seu salário e sem ter que ser homologado pelo Ministério do Trabalho ou pelo sindicato de classe. Então pode ser resolvido entre as partes. Regulamento empresarial, banco de horas anual, você pode negociar com o empregador, empregado, vice-versa, banco de horas. O banco de horas, como já foi comentado, é quando você ultrapassa o tempo da sua jornada, aí para você não receber horas extras, você pode negociar com o patrão para você ir acumulando aquele tempo que você excedeu na sua jornada e depois você usufruir essas horas que você acumulou para que você possa fazer um passeio, possa faltar do trabalho sem nenhum desconto. Representante dos trabalhadores no local de trabalho. Esse sistema hoje permite também o teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. O que quer dizer isso? O teletrabalho. O teletrabalho, que não era reconhecido pela consolidação da lei do trabalho, é quando eu, por exemplo, eu estou ministrando essa aula para vocês. Estou ministrando essa aula dentro da minha própria residência. E eu estou ganhando para ministrar essas aulas, mesmo não estando lá no local de trabalho. Então, o teletrabalho, muitas empresas hoje, ela permite, ela ajusta com o funcionário, desde que aquela função dele pode ser resolvida via online, ele trabalha na própria casa. Ele não precisa deslocar de casa a trabalho, trabalha em casa, que às vezes é distante, é desgastante demais. Então, o teletrabalho você desenvolve o seu trabalho na sua casa, sem deslocar para o seu trabalho. Intervalo intrajornada, respeitando o minuto de 30 minutos. O limite de 30 minutos. O que nós falamos na aula passada? Quando o empregado vai trabalhar, e ele tem que ter no mínimo 30 minutos para o almoço. Mesmo que ele almoce em 10 minutos, porque em 10, 15 minutos ele tem que ter no mínimo 30 minutos. Então, pode negociar também esse intervalo de 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Isso é negociado entre patrão e empregado, ok? Você pode ver nos seus slides aí.
troca do dia do feriado. Também flexibilizou também, porque antigamente a lei era muito tendenciosa a, ao empregador, não é? Porque ele não tinha, ele fazia que o empregado cumprisse o que fosse de interesse da empresa. Agora ele flexibiliza para que o empregado possa trocar o dia de feriado por um dia de semana, negociar, na verdade, a palavra certa é essa, negociar patrão via patrão, empregador, via amigável, sem ter que ser homologado também pelo o sindicato de classe. Participação nos lucros ou resultados da empresa. É outra situação que isso aqui não está implícito, inserido na consolidação da lei do trabalho. O que é isso? A empresa, às vezes, para incentivar a produção, ter uma renda melhor, ela dá um incentivo para o empregado. Ó, se você produzir X no dia, por hora, por mês, por semana, nós vamos avaliar. Se o seu rendimento for superar a nossa expectativa, você vai ter uma participação, então, nos lucros ou nos resultados que você estiver desempenhando, né? Por prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. Isso aqui não é vantajoso para o empregado, a meu ver, salvo o melhor juízo, porque lugares insalubres é local onde você está exposto a vírus, exposto a uma situação nociva, onde você pode contrair doença, como no hospital, como uma pessoa que trabalha o próprio gari, que ele pega o lixo, às vezes lixos hospitalares, ele pode contrair uma doença na hora de pegar um invólucro ou um saco de lixo num recipiente qualquer, ele pega uma seringa com algum resíduo de sangue ou qualquer coisa parecida, ele pode contrair uma doença. Então esse local é um trabalho insalubre. Então hoje pode negociar o tempo que você quer ficar exposto a local insalubre. Prêmios de incentivo de bens ou serviços eventualmente concedidos em programas de incentivo. Prêmio de incentivo, quer dizer, como eu já falei aqui, ele pode, o patrão, incentivar o funcionário. Incentivar ele como? Dando prêmios, né? Bônus e etc. Enquadramento no grau de salubridade, ele pode ser enquadrado ou não. E prorrogação da jornada de ambientes de insalubre sem a prévia autorização do Ministério do Trabalho. Quando a pessoa o empregado ia trabalhar em local insalubre, nocivo, ele tinha que ter autorização do Ministério do Trabalho. Hoje não há essa necessidade. Ele já pode ser feito entre as partes, melhor dizendo. Então, e aqui fala também da remuneração por produtividade, incluído as gorjetas percebidas pelo empregado e remuneração por desempenho individual. Então, tem alguns locais de trabalho, como restaurantes, lanchonetes, etc., que eles podem negociar com os garçons ou as garçonetes, porque às vezes as gorjetas, dependendo do ambiente, do estabelecimento, elas são, às vezes, umas gorjetas vultuosas, principalmente quem trabalha em hotel chique, hotel famoso, um grande hotel de 5 estrelas ou mais, ele pode ganhar gorjeta, manobrista de carro, então ele ganha muito. Então o que acontece? Esse valor extra que o empregado recebe não vai incluir INSS, não vai incluir férias. Às vezes ele assina a carteira de um salário, como já foi dito, e depois ele recebe 3, 4 salários de gorjeta. Recebe em dólares, às vezes, né?
muitas vezes. E aí, quando ele tem uma doença ou ele vai aposentar, ele é prejudicado, porque ele recebia muito de gorjeta, mas não era computado na carteira. Ele recolhia INSS sobre um salário. Se ele ficar incapacitado para o trabalho, ele vai receber um salário mínimo. Então, aí tem que pensar desse lado. Mas pode ser incluídos aqui as gorjetas percebidas pelo empregado e remuneração do desempenho individual. Remuneração é diferente do salário, como já foi dito. Remuneração é o que ele ganha, as vantagens a mais do que ele recebe como salário. Livre estipulação entre as partes. Está no artigo 444. Olha que interessante. Livre estipulação entre as partes. Então, ela facilita dá uma liberdade para as partes negociarem. A negociação das hipóteses previstas no artigo acima poderão ser negociadas entre empregado e empregador, sem presença de sindicato, desde que o empregado tenha nível superior e perceba salário igual ou superior a 2 vezes do teto do INSS. Então tem essa ressalva aqui, que a negociação das hipóteses de que livre estipulação entre as partes, ela tem aqui uma ressalva. Poderão ser negociados entre empregado e empregador, sem a presença do sindicato, desde que o empregado tenha nível superior, que é o caso de vocês, bem dentro em breve, e perceba o salário igual ou superior a 2 vezes o teto do INSS. Olha só, perceba o salário igual ou superior a 2 vezes o teto do INSS. Para vocês que não sabem, o teto do INSS quando fala, o fulano aposentou, ele pagava sobre 5 salários e ele está recebendo agora 3, 2 salários. É porque o teto do INSS, hoje, ele não chega a 5 mil reais, o teto. Você pode pagar sobre 20 salários mínimos, que quando você aposentar, você está limitado ao teto do INSS. Isso para os empregados de empresas privadas, os funcionários de empresa privada. Agora, os funcionários públicos, aí já são estatutários, aí são diferenciados. Mas o dobro 2 vezes do teto do INSS seria um salário de 10 mil reais aproximadamente. Isso tudo pode ser negociado. O que nós vamos ver agora, o que não pode ser negociado. Nós vimos que pode ser negociado. Tempo de hora de almoço, trabalho em locais insalubres, incorporação de gorjetas ou não. Tem empresas, por exemplo, tem restaurantes e lanchonetes, pizzarias, que tem 10, às vezes, garçons. O que eles fazem? Inclui na nota ou no cupom fiscal os 10% do garçom. E esse 10% vai no cupom, então ele entra no cofre da empresa. E no final do dia, ele vai somar a gorjeta de 10 garçons e vai dividir entre eles. Por quê? Porque tem garçom que ele tem mais habilidade para tratar o cliente. O garçom ele tem mais facilidade no desempenho da sua atividade. Então, ele conquista, às vezes, o cliente. E, às vezes, o garçom, por ser inexperiente ou mais inibido, ele não ganha tanto. Então, ele soma o somatório ali dividido em partes iguais. Agora, o que não pode negociar, nós vamos ver agora. Não pode ser objeto de acordo. Está no artigo 611 da letra B. Redução ou supressão dos direitos. Quando fala reduzir, diminui. Suprir, supressão, vem de retirar, né? As normas de identificação profissional, inclusive as anotações na carteira de trabalho e previdência social. Então, o que está na carteira na CTPS não houve mudança e não pode haver mudança. Tem que ter todas as anotações na carteira de trabalho e previdência social.
que é a CTPS. Ou seja, se você ficou afastado por doença, se você aposentou, se você tirou férias, gozou férias de tanto em tanto, data que você foi demitido, data que você foi demitido, valores que você vai perceber por mês, ou por hora, ou por aula, isso tudo tem que constar no contrato de trabalho. Então, isso não pode ser suprimido, retirar o que está lá inserido na CTPS. Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. Quando se fala aí no inciso 2, seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. Quando se fala em voluntário, você tem que colocar em mente que você está sendo demitido da empresa. Você não pediu voluntariamente para sair. Você saiu involuntariamente. Você não pediu para ser demitido. E eles te demitiram. Aí você terá o direito ao seguro-desemprego. Não se discute entre patrão e empregado. O inciso 3 fala sobre o valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, do FGTS. O que acontece? Quando o empregado ele é demitido involuntariamente, agora vocês vão acostumando com a terminologia jurídica do direito do trabalho. Voluntário, você pede para sair, não é? Involuntário, você não pede para sair, você é demitido, você sai do emprego por determinação do empregado. Agora está falando aqui sobre os valores mensais, depósitos mensais, e da indenização rescisória do Fundo de Garantia. Quando o empregado ele é demitido sem justa causa, que é a mesma coisa de ser demitido involuntariamente, ele tem direito à multa de 40% do saldo do Fundo de Garantia. Não pode ser negociado. É proibido por lei negociar. Porque às vezes acontece de o empregado é demitido e o empregador fala com ele: olha, é o seguinte, você pede a demissão, eu vou te mandar você embora, ou você pede a demissão, mas nós vamos negociar aqui. Se eu te mandar embora, eu vou ter que pagar 40% do seu saldo de fundo de garantia. Então, você vai receber esse dinheiro e depois você me devolve a metade. Eles fazem uma negociata. Não é um negócio. Um negociata é uma coisa imprópria. Ela é ilegal, ela é imoral. Eles fazem um acordo para favorecer o empregador. Isso não pode ser feito. Mandou embora, sem justa causa, 40% tem que ser pago para um empregado demitido sem justa causa. Outra coisa, salário mínimo. O salário mínimo não pode ser negociado. Não, eu vou pôr na sua carteira um salário mínimo aqui. Não, vou te pagar R$500 e você vai constar na carteira um salário mínimo. Isso é crime, não pode. Valor nominal do 13º salário. Também não pode negociar. Eu não posso te pagar porque não vendi, a empresa não produziu tanto. Por causa da pandemia, está trazendo prejuízo para a empresa. Então, não tem que negociar. Você tem que pagar o 13º salário do empregado, saia da onde sair. A empresa, o empregado não está sujeito aos intempéries, aos fenômenos da natureza, à pandemia ou etc. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Então, quem trabalha no período noturno, não é? Que é compreendido entre as 22 horas até
às 5 horas da manhã, né? Aí ele tem um acréscimo, então não pode ser negociado. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa. Não pode, de maneira alguma, o patrão reter o salário do empregado. Aí o empregado vai receber, o patrão fala assim, não, eu não vou te pagar o seu salário todo não, porque você vai gastar esse dinheiro, depois você vai ter que fazer vale, então eu vou segurar aqui a metade do seu salário, vou te dar metade do seu salário, e na medida que se você for precisando, eu vou te pagando. Isso não pode. Não importa o destino do salário do empregado. Que ele vai gastar em jogo, com droga, vai doar para alguém. Não importa, o salário dele faz o que ele quer. Desde que ele não seja interditado, ele tem autonomia para administrar o que ele recebe da forma mais conveniente para ele. Então, mesmo que o empregador tenha boa fé, sabedor que o empregado, quando recebe o salário todo, ele gasta todo esse salário em jogatina, e seja em situações de dolosas, às vezes em drogas, etc., não importa. Quer gastar em droga, o patrão não pode intervir nem reter salário, porque isso é crime. No inciso 7º, fala proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a retenção dolosa. Dolosa quer dizer o quê? Sem autorização. Dolosa quer dizer com a vontade de prejudicar, vontade de assumir a consequência. Isso é dolo. Não pode deixar de pagar o salário família, reter o salário família. Repouso semanal remunerado. Nós sabemos que enquanto nós estamos descansando no final de semana, nós temos direito ao repouso semanal remunerado, que é englobado no salário. Não pode ser retirado também. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo em 50% a do normal. Então, as horas extras, elas têm que ser pagas no mínimo de 50% superior à hora normal. Então, o empregador não pode chegar e negociar com o empregado, você vai trabalhar aqui as horas extras, eu vou constar que você recebeu 50%, mas eu vou te pagar 30%. Tá bom para você? Se você não quiser, eu vou arrumar outro que aceita essa condição. Então isso é crime, não pode. No inciso 12º, fala sobre... Não, desculpe, 11º, número de dias de férias devidas ao empregado. Então, se você manda o empregado embora no meio do mês, ele ainda não tem ainda o PA, que é o período aquisitivo de 12 meses, o patrão tem que pagar as férias proporcionais para ele. Se ele trabalhou 15 dias, ele ganha 15 dias das férias proporcionais. Se ele trabalhou 3 meses, ele ganha 3 meses de férias proporcionais. Então não pode ser negociado. O gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos de 1/3 dela mais do que o salário normal. Então, o empregador também, ele, se houver acordo, que às vezes acontece do empregado não quer tirar as férias, quer deixar para tirar mais para frente, e às vezes chega até a acontecer de o empregado ter 2 férias vencidas. Quando acontece do empregado ter 2 férias vencidas, se vencerem uma e a segunda, 2, aí o empregador tem que pagar as férias e mais uma de multa. Então o empregado recebe 2 e mais uma, 3. E aqui fala o seguinte, 1/3 mais do que o salário normal. Isso aqui nós falamos na aula passada sobre abono pecuniário. Então, até 1/3 das férias, ele pode negociar com o patrão. Ele pode negociar 10 dias,
receber 10 dias, trabalhar, folgar 20, etc. Mais do que isso não pode. Licença maternidade com duração mínima de 120 dias. Então, outra situação. Às vezes o empregado é um empregado bom, competente, eficiente, e a empregada gestante, e aí o empregado, o patrão, o empregador, ele tenta negociar com a gestante, você já está bem, e a criança está bem, você não pode voltar com 90 dias? Não. Isso é ilegal, é imoral, é crime. Tem que cumprir os 120 dias, tem que respeitar a lei. Porque o empregador, não estou generalizando, mas muitos empregadores, eles sugam o empregado. Você leva, às vezes, o ouro, mas deixa o couro, é o ditado popular. Você recebe, mas acaba com sua saúde. Licença maternidade também, nos termos fixados em lei. Você não pode deixar de pagar a licença paternidade também. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos no termo da lei. Então, não pode fazer distinção de sexo, etnia, cor, não é? Raça, nem de estrangeiro. Tem que proteger no mercado de trabalho da mulher. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo 30 dias nos termos da lei. O aviso prévio, nós já falamos, só para reforço, é quando o empregador manda o empregado embora, ele tem que avisar com prazo de 30 dias de antecedência. Se ele não avisar, ele pode indenizar, você não vai continuar na empresa e você não vai cumprir o aviso prévio, não. Eu vou te pagar o aviso prévio, tem que indenizar para ele um salário, não pode ser menos, do tempo de serviço, no mínimo de 30 dias. Ele pode ser indenizado ou pode ser cumprido. Pode ser cumprido 24 dias corridos ou 2 horas menos na jornada de cada dia. Isso já foi falado também. Norma de saúde, higiene e segurança do trabalho prevista em lei ou em outras normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Norma de saúde. Nós estamos vendo aí no meio televisivos, rádios, jornais, etc., que tem muitos profissionais da área da saúde que estão trabalhando sem a devida proteção. Tem funcionários que estão na linha de frente que eles não têm nem uniforme, não têm nem, às vezes, nem máscara para trabalhar, estão expondo a sua saúde em risco. Então a empresa era responsável para dar o EPI, o equipamento de proteção do trabalhador no seu desempenho. A higiene e a segurança. O empregador tem que dar condições do empregado de higiene e segurança. Banheiros, vasos sanitários, equipamento de limpeza, etc. De acordo com o Ministério do Trabalho, não é? Então, o Ministério do Trabalho, quando ele chega numa empresa que vai numa construção civil e vê que tem um pedreiro, por exemplo, ou um servente trabalhando sem aquele capacete de cobertura de plástico, né? Às vezes sem botas, sem luvas, e às vezes numa laje, enchendo uma laje que coloca em risco a sua vida. Então essa empresa, essa construtora, ela é multada porque o Ministério do Trabalho, ela exige que o empregador ofereça os equipamentos de segurança para o empregado. Isso poucos cumprem, mas quando a fiscalização chega, a multa é pesada. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas. Então, o empregador às vezes não quer pagar.
Ah, um enfermeiro trabalha na linha de frente dessa pandemia, não é? Ele está exposto ali que é local insalubre. Ele pode adquirir o vírus ali no tratamento do paciente. Então, e aquele trabalho para fixar, para reforço de tese, eu achei propício e veio a calhar eu dizer para vocês que sobre esse exemplo de local insalubre. Os médicos estão em local insalubre. Os enfermeiros estão em locais insalubres nessa pandemia. Os motoristas das vans, não é, que transportam os pacientes estão expostos também, não então em grau tão elevado como médico, como enfermeiro, mas estão em local que tem um risco de contaminação, então é insalubre. Aqui fala também sobre atividades penosas. Quando fala atividades penosas, entendam-se atividades em que coloca o empregado em situação de, de, de situação de risco, de transportar, às vezes, um peso superior ao seu limite do seu porte físico, não é? Colocando ele numa situação assim vexatória, não é? É também uma situação penosa. Ou então perigosas, que vêm de periculosidade, insalubre, doentio, periculosidade, perigo, não é? Então, as pessoas que trabalham com inflamáveis, aí já não é insalubridade, é periculosidade. Quem trabalha com energia elétrica já não é insalubridade, é periculosidade. Tem que receber o valor, um complemento do seu adicional de insalubridade, de periculosidade. Esse valor é variado de acordo com o nível de cada atividade. A aposentadoria. A aposentadoria, quando o empregado ele completa o tempo necessário exigido pelo INSS, esse tempo não é um tempo padrão. Esse tempo não é um tempo uniforme, porque ele pode aposentar por tempo de serviço, não é? Ele pode aposentar por problema de saúde, não é? Ele pode aposentar se for por tempo de serviço. Hoje dificultou muito para o empregado aposentar. Quem tinha o direito adquirido, ele tinha 35 anos de trabalho, de contribuição previdenciária, ele, independentemente da sua idade, ele aposentava, não é? Agora, as pessoas que completaram 35 anos de serviço de contribuição previdenciária depois da reforma previdenciária, ele vai ter que sujeitar as novas normas previdenciárias que trouxe um grande prejuízo para o empregado. Porque ele pode ter 35 anos de contribuições previdenciárias. Mas, se ele não tiver aquela tabela que a nova lei previdenciária estabeleceu, ele tem que ter 35 mais 60 anos de idade para aposentar por tempo de serviço. E a mulher 85. 35 mais 50. Então, isso aí trouxe um grande prejuízo para quem vai aposentar daqui para frente. Porque eles querem cobrir o prejuízo, cobrir o caixa do INSS, sacrificando as pessoas que estão no mercado de trabalho. A gente tem encontrado muita dificuldade em atender os clientes nesse caso, porque
As pessoas trabalharam quando estava faltando 5 anos para aposentar, a lei mudou. Agora, se você quiser aposentar, ele até aposenta, mas ele tem que pagar pedágio. O que é o pedágio? Ele tem que trabalhar mais tempo. Você tinha tempo, você estava completando 35 anos e não e a lei chegou e não tinha os 35 anos, ele não tinha o direito adquirido. Ele tem que trabalhar às vezes mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 anos. Foi muito prejudicial para o empregado. Muito bem. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador. Também não pode ser de acordo com o interesse do empregador. É a lei que determina o seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador. O empregador tem que pagar, não é empregado. Aqui fala também sobre a situação aqui do... Só um momento aqui. É sobre falamos da aposentadoria. Ele hoje, quando se fala em direito adquirido, o empregado que já tinha 35 anos na data da redação da lei, ele pode esperar 2, 3, 4 anos trabalhando lá, que ele não vai trazer nenhum prejuízo para ele, porque tem direito adquirido. Mas aqueles que estavam próximos a aposentar não tinham direito adquirido, aí ele vai ter que trabalhar mais tempo para adquirir, então, para adquirir aquela norma nova, que é a tabela da nova aposentadoria. Então, isso aí trouxe para o empregado também foi um prejuízo muito grande, né? Hoje é até aconselhável aquelas pessoas que podem fazer um seguro, ele pode fazer um seguro no próprio banco que ele é cliente, né? Um seguro, vamos dizer, um seguro previdenciário, né? Que aí o que o empregado paga todo mês que vem descontado no seu salário, se for somar esses valores desde que ele começou o trabalho até ele concluir os 35 anos, se fosse aplicado em qualquer aplicação da mais simples para a própria poupança, daria um valor 2, 3, às vezes 4 vezes mais do que ele recebe esse mísero salário mínimo, porque trabalhou 35 anos, trabalhou descontado na sua carteira, no seu lerite, 8%, 11%, dependendo do valor, chega no final do ano, o INSS está falido. Isso também foi um golpe fatal para o empregado. Muito bem. Eu vou aproveitar esses 2 minutos agora, finais, para esclarecer para vocês sobre a avaliação que já está sendo elaborada. São 10 questões abertas, não, 5 questões abertas, são 10 questões, 5 abertas, 5 fechadas. Vocês vão preparem mais naquela primeira etapa, não é? Entre você definir o que é vínculo empregatício, prazos, qual o prazo que um empregador tem para indenizar o empregado. Ele tem 10 dias, se o empregado foi demitido, ele tem 10 dias pela lei para depositar o valor para que o empregado assine o termo de rescisão de contrato de trabalho, para que ele possa receber, se for demitido sem justa causa, receber os 40% do FGTS, para ele também se receber o seguro-desemprego, não é? Então essas são as situações que eu espero que vocês estejam preparados. Se tiverem, como eu já disse,
Estou à disposição de vocês para quaisquer dúvidas. E o trabalho, reiteradamente, eu quero dizer, é manuscrito. Aí você fala assim, mas você é o único professor que pede trabalho manuscrito. Mas eu vou repetir para vocês, eu preocupo muito com a qualidade de ensino. Vocês mais tarde vão me dar, vocês vão entender o meu critério, porque ainda mais aula online, não é? Você não está desenvolvendo a sua caligrafia. Você hoje, com Ctrl+C, Ctrl+V, você entra na internet e você acha tudo. Ainda mais nessa prova que vocês vão fazer, essa avaliação. Eu vou mandar por e-mail de vocês a prova, vocês vão fazer a prova, não é? Vocês, eu não vou estar aí do lado de vocês para fiscalizar se você está com o celular na mão ou não. Com o celular na mão aqui, você entra aí no Google e você faz a prova e responde todas as questões com maior facilidade. Mas o trabalho não. O trabalho você copiando, mesmo com aqueles que não concordam, você copiando, você está assimilando um pouco daquela matéria que eu passei para vocês. Você estará assimilando um pouco daquele conteúdo. Porque a tecnologia hoje prejudica, em certo ponto, a qualidade do ensino. Porque ela facilita. A tecnologia, você busca no Google o que você quiser, é na hora, instantâneo, em tempo real. Ainda mais se o professor não está presente. Aí você tem toda a facilidade. Mas eu conto com a honestidade de vocês. Não quero sacrificá-los, como nunca sacrifiquei, vocês já me conhecem. E eu termino essa aula desejando para vocês um restante dia em paz, com saúde, com segurança. E vamos então preparar para essa avaliação. E como eu sempre fiz, eu vou fazer agora na próxima prova, eu já vou dar para vocês assim alguns tópicos para vocês estudarem agora. Para a prova na outra segunda, não é dia 1º. Então, segunda-feira, eu prometo para vocês que eu vou trazer então os tópicos mais importantes que poderão ser cobrados na prova. Tá certo? Então, eu vou recapitular a matéria com vocês na próxima segunda-feira. E a prova será ministrada no horário das 20 e 30 horas, dia 1º de junho. E nós estamos findando, então, mais um semestre. Que Deus lhe abençoe e lhe protejam, toda a família, todos os alunos, todas as alunas, e que nos faça companhia. Muito obrigado.